Fala pessoal, tudo bem com vocês? José Passos na área, mais um vídeo aqui do nosso canal. Não esquece de se inscrever aqui, já compartilhar esse conteúdo com todo mundo. A gente está procurando trazer um conteúdo para vocês de fácil entendimento em relação a leilões. E o vídeo de hoje é o seguinte: quais são os tipos de leilões, pessoal? E será que existe algum melhor tipo de leilão para você participar? Vamos lá, vamos entender isso daqui, tá? Leilões judiciais. Então todo imóvel, e aqui na verdade todo bem, né? Mas como a gente está falando de leilões de imóveis aqui nesse canal, vamos falar de imóvel. Todo imóvel que vai a leilão por ordem judicial. E aqui, pessoal, quais são os tipos de ordens judiciais mais comuns, os tipos de processos judiciais mais comuns que quando você começa a garimpar os imóveis, você percebe, tá? Primeiro, dívida de condomínio. Então você tem lá o condomínio e aí de repente, né, um daqueles condôminos, algum morador, ele simplesmente começa a parar de pagar o condomínio. Isso afeta todos os outros moradores. Concorda comigo? Porque todos pagam o condomínio para que as contas dos condomínios ali, do condomínio estejam em dia, pagamento dos funcionários, tudo mais. Então se algumas pessoas param de pagar o condomínio, se um morador para de pagar o condomínio, outras pessoas, todos os outros moradores são lesados com isso. Então, o condomínio ele entra na justiça contra esse morador que está devendo o condomínio. E aí, a justiça vai olhar e falar, olha só, você está prejudicando os demais. Se você não pagar a sua dívida de condomínio, nós vamos colocar o seu imóvel no leilão. Seu imóvel vai ser leiloado para que o condomínio consiga receber aquilo que lhe é de direito, a sua dívida. Então, leilão judicial envolvendo dívida de condomínio é algo muito comum de você ver. Outro tipo de leilão judicial muito comum de você ver, trabalhista. Então a pessoa vai lá e ela tem uma empresa, ela não paga os funcionários, né, não paga lá o que tem que pagar, e aí dá um BO. Aquela pessoa, ela vai para a justiça e tem que pagar as dívidas trabalhistas. Então a justiça vai olhar, opa, você não tem dinheiro, né, tenta pegar o dinheiro, não tem dinheiro, vai fazer o quê? Colocar o imóvel daquela pessoa no leilão para que os trabalhadores recebam os seus direitos, a dívida trabalhista seja paga. Outro leilão judicial que é muito comum também da gente ver, pensão alimentícia. Pensão alimentícia é a mesma coisa, a pessoa está lá devendo pensão alimentícia, entra na justiça contra o devedor da pensão alimentícia. A justiça vai tentar primeiro bloquear a conta, pegar dinheiro em conta. Se não acha dinheiro, vai fazer o quê? Leiloar o imóvel daquela pessoa para que seja paga a pensão alimentícia. E assim, pessoal, tudo que envolve processo judicial, principalmente envolvendo, né, dinheiro, a pessoa pode perder o imóvel dela no leilão para que aquele dinheiro pague as dívidas. Dívida de condomínio, dívida trabalhista, dívida de pensão alimentícia, dívida de algum tipo de indenização civil, enfim. Então, a maioria dos casos que aquela pessoa está devendo, o credor coloca na justiça para receber, e aí, é claro, o imóvel, pessoal, não é a primeira coisa que a justiça vai buscar pegar para pagar essa dívida, né? Existe uma série de coisas antes, mas se não achar nada antes para que quite essa dívida, a pessoa vai perder sim o seu imóvel no leilão judicial. Então perceba que leilão judicial é um mecanismo de justiça. Então o imóvel que está lá no leilão judicial, ele está sendo usado como mecanismo de justiça para que um credor receba aquilo que lhe é de direito, seja um condomínio, seja uma mãe ou pai que precisa receber pensão alimentícia, seja um trabalhador, seja alguém que tem dinheiro para receber de outra pessoa. Beleza? E extrajudicial. O que é o leilão extrajudicial? Pessoal, é tudo aquilo que não é judicial. Muita gente confunde aqui, né, e fala, o leilão extrajudicial é o leilão do banco, é o que o banco faz quando a pessoa não paga lá o financiamento. Também está dentro do leilão extrajudicial, mas não somente. Eu, por exemplo, se eu tenho um imóvel hoje e eu quero vender esse imóvel, eu posso vender esse imóvel através de um leiloeiro. Eu posso pegar o meu imóvel, em vez de deixar com um corretor, falar, cara, coloca meu imóvel no seu site de leilão, eu quero vender através do leilão meu imóvel. Então quem der o lance maior, leva o meu imóvel ali.
eu posso colocar o meu próprio imóvel num leilão para ser vendido. E aqui, pessoal, né, e aí é claro, ao invés de pagar a corretagem para o corretor que vendeu o imóvel, pagaria a comissão do leiloeiro. E aqui perceba, não tem nada a ver de dívida de financiamento imobiliário, nada a ver, apenas um leilão que eu quis fazer com o meu imóvel e você pode fazer isso, tá? Então tudo que não é judicial, todo imóvel que está em leilão que não seja por ordem judicial, ele é extrajudicial. Os mais famosos são sim os leilões dos bancos e da financeira. Aquela pessoa que foi lá, fez o financiamento imobiliário, dando aquele próprio imóvel que ela financiou como garantia, tudo isso está no contrato. Se ela para de pagar o financiamento, né, fica ali inadimplente, o banco, a financeira, vai avisar, vai notificar a pessoa para purgar a mora, ou seja, para pagar a dívida que ela tem. Mesmo assim, se ela não o fizer, o banco não precisa, a financeira não precisa entrar na justiça para que esse imóvel vá a leilão. Isso daí é ótimo para a dinâmica social, tá, pessoal? Isso é ótimo para o mercado imobiliário como um todo. Imagina só que dor de cabeça seria se todo o financiamento imobiliário que fosse feito e que a pessoa simplesmente parasse de pagar o financiamento imobiliário, os bancos tivessem que entrar na justiça para que só após uma ordem judicial o banco pudesse leiloar aquele imóvel. Pessoas passariam anos morando nos imóveis tendo pagado apenas uma prestação. Isso que iria acontecer. O crédito imobiliário seria altíssimo. Então, quando as pessoas ficam muitas vezes com pena, né, dos leilões, perceba que não precisa ter pena, porque o leilão é um mecanismo de justiça. Tanto os leilões judiciais, que de fato vêm de ordem judicial, quanto os leilões extrajudiciais. Aquele que vem da pessoa lá, né, como eu falei aqui, que deixou de pagar o seu financiamento imobiliário. É um mecanismo de justiça, pessoal. Por quê? Porque se não fosse assim, ninguém conseguiria financiar a casa própria. Milhões de pessoas não teriam acesso a crédito para financiar a casa própria. É justamente o mecanismo do leilão que fornece essa possibilidade de crédito para a população, principalmente para a população mais pobre, que não tem condições de pagar um imóvel à vista, por exemplo. Então, da próxima vez que você vê alguém falando que é um absurdo, né, um leilão de uma casa, a pessoa perder a casa para o banco, saiba que não. Se não fosse isso, milhões de pessoas não teriam sequer a oportunidade de ter a casa própria. Então, o leilão, ele é mecanismo de justiça. Seja ele um leilão judicial, seja ele um leilão extrajudicial, beleza? Então, coloca isso na sua cabeça, porque esses tipos de leilões aqui são muito importantes para que a justiça seja feita e para que exista um mercado imobiliário com o mínimo de condições para as pessoas. Existe um melhor tipo, pessoal, para você arrematar? Vamos lá, não existe em relação à oportunidade, mas os leilões extrajudiciais, por não vir de um processo judicial, ele é mais simples de você analisar a parte de documentação, por exemplo, né? Fazer uma análise jurídica, geralmente uma análise bem breve. Por quê? Porque ele não decorre de um processo judicial. Muitas vezes o processo judicial aqui, ó, ele é bem longo. Ele é um processo que demorou aí anos até que o juiz ordenasse que os imóveis, né, daquela pessoa ou o imóvel em questão fosse a leilão para que a justiça fosse feita. Então, muitas vezes você vai ter que dar uma analisada nesse processo, que pode ser algo mais difícil de você fazer. Agora, aqui no extrajudicial, não. Como não tem um processo antes, né, pode ser que a pessoa depois, né, que ela perdeu ali o imóvel, ela entre com um processo contra o banco e tudo mais. Isso daí é outro processo. Não é o processo, né, não é um processo que colocou o imóvel no leilão. A simples inadimplência lá no financiamento, por exemplo, já leva ali ao imóvel ser consolidado, ou seja, ser tomado pelo banco ou financeira e aí colocado no leilão. Então não existe melhor tipo, mas o leilão extrajudicial, para quem está iniciando, ele costuma ser a melhor opção, porque ele é mais simples do que os leilões judiciais. E se você quer aprender mais sobre esse universo dos leilões de imóveis, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, familiares, todo mundo. Muita gente não sabe sobre essas oportunidades, não entendem sobre essas oportunidades e acham que
é uma coisa de outro mundo, é um bicho de 7 cabeças e não é. Aqui nesse canal você vai aprender muito mais sobre isso de uma forma mais simples, mais leve, sem muito juridiquês, de uma forma que qualquer pessoa leia consiga entender. Eu te vejo no próximo vídeo aqui desse canal. Grande abraço.